Olá, graça e paz, irmão sacerdote, que Deus abençoe a todos. Trazendo o comentário a respeito do nosso estudo do livro de Hebreus, eu vou estar fazendo um breve resumo do capítulo 9 e o capítulo 10. O capítulo 9, ele relata os sacrifícios que eram oferecidos no Antigo Testamento, nas tendas pelos sacerdotes. O sacrifício oferecido antigamente, ele não era perfeito, porque deveria se repetir esse rito todos os anos, na qual os sacerdotes preparavam, e o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava do Santo dos Santos para oferecer um sacrifício de sangue em prol de todos os pecados do povo. De início, ele oferecia sacrifício em prol da sua família, da sua casa, e depois ele fazia esse sacrifício em prol do povo. Só que aquele sacrifício, ele não era suficiente para converter as pessoas. Quando eu falo converter as pessoas, isso quer dizer que não havia sacrifício que fosse suficiente para mudar o coração e o caráter das pessoas. Simplesmente era algo externo, que representava. Por mais que todo ano se oferecesse sacrifício de animais, de bodes, de boi, não era suficiente para mudar o caráter humano. Por isso, se havia necessidade de todo ano realizar esse sacrifício. Poxa, basicamente você estava comemorando o aniversário do pecado, porque você tinha que lembrar dele. Você precisava lembrar do pecado para você poder oferecer esse sacrifício. E aí vem Jesus, que ofereceu um único sacrifício, que foi morrer na cruz por todos nós, e na qual ele mesmo disse, que não ia se lembrar dos nossos pecados, ele não ia se lembrar dos nossos erros, porque ele já havia perdoado. E porque o sacrifício de Jesus, ele foi mais eficaz do que os sacrifícios oferecidos no passado. Jesus se fez homem, viveu como homem, mas Jesus, ele era santo no momento que ele viveu aqui na terra. Jesus, ele nunca pecou. Então era um sangue puro, um sangue santo na qual foi derramado. Porque o primeiro sacrifício feito foi o próprio Deus que realizou esse sacrifício para poder encobrir os nossos erros, a nossa vergonha. Foi quando Adão e Eva o desobedeceu no Jardim do Éden. E eles perceberam que eles estavam totalmente sem roupa, estavam despidos. Foi quando Deus sacrificou um animal e cobriu com a pele. Ali sim foi feito o primeiro sacrifício. Por isso que o sacrifício, ele vem da morte e do sangue. E no capítulo 9 fala sobre o testamento, Para você poder obter os benefícios de um testamento, é necessário a morte do testador. Então, Jesus, ele foi o testador. Ele morreu
na cruz para que fôssemos salvos. E assim nós obtivemos os recursos do testamento. Amém? E isso não quer dizer que está desabonando as leis do passado ou está desmerecendo o primeiro sacrifício. Jesus, ele simplesmente confirmou o que será feito, mas de uma maneira extremamente que fosse perfeita, porque a morte de Jesus por nós, ela foi perfeita, foi um sacrifício perfeito. Amém? E no capítulo 10, dando sequência, ele fala das leis. As leis que Jesus ele trouxe são as mesmas leis, só que ao invés de essa lei estar escrita em tábuas, em pergaminhos, Deus ele inseriu essa lei nos nossos corações, porque quando Jesus ele nos perdoou por inteiro. Olhando bem aqui no capítulo 10, no versículo 3, como eu havia comentado, né, que os sacerdotes ofereciam um sacrifício uma vez no ano, né, que nada mais é que basicamente eles estavam comemorando um aniversário, né, e no capítulo 10, no versículo 3, justamente fala sobre isso. Vejamos, nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e o sangue dos bodes tire pecados. Pelo que, entretanto, no mundo de sacrifício e oferta, não quer dizer mais corpo me preparaste. Amém? E aqui, como se diz, né? Basicamente eles comemoravam o aniversário do pecado. E a própria palavra diz que não era suficiente para livrar do pecado. Aqui continuando no capítulo 10, o versículo 16 fala, né? Este é o conceito que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e escreverei em seus entendimentos. E acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Glória a Deus. E aqui a palavra de Deus nos mostra que Deus jamais deveria se lembrar do nosso pecado. E as leis eles estavam colocando nos nossos corações. Isso quer dizer, mudando o nosso caráter, mudando o nosso pensamento. Isso sim seria suficiente para nos abonar. Quer dizer, a gente não precisa oferecer sacrifício todo ano. A gente não precisa se lembrar todo ano, porque o próprio Senhor falou que Ele jamais se lembraria dos nossos pecados. Então Jesus ele foi perfeito, Jesus ele é perfeito. E que lembremos disso, o sacrifício feito na cruz por nós. E de fato deixar o amor dele penetrar sobre as nossas vidas. Amém? Espero que todos tenham gostado, que Deus abençoe e até a próxima.